A Previdência está quebrada, seguirão te enganando com esse discurso doce de que você poderá se aposentar da forma como você achar melhor nos termos de hoje. Mas aí vem um alerta, além dela ser um castelo de cartas, o próprio presidente do Tribunal de Contas da União alertou em uma entrevista que na próxima década não terá mais dinheiro para pagar os aposentados. Vamos entender em números como realmente isso te afeta. Para esse vídeo da Previdência, foi extremamente importante a ajuda do John, do canal Trust Capital, que eu altamente recomendo que vocês sigam. Lá no Instagram, a gente faz vários posts em colaboração um com o outro. Ele pesquisou todos os dados, me ajudou com isso e é um grande defensor das ideias da liberdade. Altamente recomendo que sigam o canal. Nós precisamos nos juntarmos, nos ajudarmos para buscar cada vez mais essas ideias, não apenas na liberdade no campo filosófico, mas também na liberdade econômica que leva ao desenvolvimento. E essa luta, o John comprou e levantou essa bandeira e traz posts extremamente lúcidos, coerentes e com bastante explicação sucinta. Altamente recomendo que siga ele lá, Trust Capital. Vamos voltar para o vídeo. No modelo previdenciário de hoje, depois da última reforma da Previdência no governo anterior, que foi deixado muito claro para grande parte das pessoas que acompanharam aquele processo, que em breve, em poucos anos, o sistema precisaria ser reformado novamente. Nós temos vários problemas que abordaremos aqui. Um deles, por exemplo, é a própria demografia, a população envelhecendo, e isso faz com que cada vez mais tenha menos pessoas contribuindo para uma massa maior de aposentados. Fica fácil perceber como cada vez mais teremos pessoas que precisam se sustentar das pessoas que estão bancando esse sistema. Uma vez que não conseguimos aprovar nessa última reforma, graças a políticos com mentalidades antiquadas, não conseguimos alterar a Previdência brasileira para o sistema de capitalização. O grande problema aqui, nesse sistema que é um castelo de cartas, um esquema Ponzi, é que hoje quem contribui para a Previdência paga os benefícios dos aposentados de hoje. O que deveria ser feito é você contribuir ao longo de uma vida inteira e ao final desse processo você ter lá depositado o seu dinheiro que você poupou ao longo da sua vida. Como funciona numa previdência privada. Tanto é que nos últimos anos nós vimos a explosão, no bom sentido, do maior número de ofertas, inclusive pessoas contribuindo para a previdência privada. É o meu caso também, por exemplo, porque isso traz uma série de benefícios, como por exemplo, não cair para inventário, ter uma menor tributação, depois de 10 anos cai para 10%, pelo menos hoje, antes o governo ainda não mexeu na Previdência, ainda, vamos ver. Mas bom, para falar mais sobre isso de investimentos, eu deixo o link aqui embaixo no descritivo, brunomusa.com.br/investimento, e vai ser um prazer nós falarmos sobre isso. Pois bem, no sistema de capitalização, você poupa e no final da contribuição, ou no momento que você quiser aposentar, você sabe quanto você poupou, quanto ela vem rendendo ao longo do tempo. Já na Previdência atual, por contribuição, você não tem a menor ideia. Você sabe quanto você vem poupando por mês, pode fazer uma projeção, mas e se no meio do caminho o sistema literalmente quebra? Ou um governante muda as regras por completo? Hoje em dia, nós não precisamos mais fazer qualquer tipo de confisco, como foi feito naquela maluquice da era do Collor. Um confisco de forma informal, indireta, pode ser a inflação. Não é um confisco tecnicamente falando, mas ele tira poder de compra através da desvalorização da sua própria moeda. Pense comigo, se você tem uma dívida numa moeda X em reais e essa moeda passa a valer menos, ou seja, você tem mais inflação, a tua dívida em termos reais diminui. Afinal de contas, a inflação está corroendo essa dívida. E assim, aquela dívida em valor nominal, ela pode valer a mesma coisa, mas em termos reais, ela cai. Ou seja, um governo extremamente endividado recorre normalmente à inflação para justamente diminuir as suas dívidas. Inclusive, essa é uma discussão ampla em meio a todos os países que se endividaram extremamente na última década e meia, acelerando esse processo durante a pandemia, e, consequentemente, uma grande discussão é:
esses países terão que inflacionar a sua própria moeda para diminuir em termos reais os valores da sua dívida. E o que isso tem com a Previdência, Bruno? Totalmente uma relação direta. Se o sistema ele é deficitário, ou seja, ele gasta muito mais para pagar os benefícios do que ele arrecada de quem está contribuindo, você tem um déficit. Esse déficit contribui para a dívida do governo como um todo. E, portanto, uma maneira dele começar a diminuir a dívida é inflacionar a tua moeda. Ou, ao longo do tempo, ir mudando as regras da própria Previdência, aumentando os anos que você tem que trabalhar até se aposentar e, obviamente, fazendo com que você tenha que pagar mais ao longo do tempo. E veremos aqui em exemplos claros daqui a pouco como você vai tendo que pagar mais, ele vai inventando novas contribuições para fazer frente ao gigante e enorme déficit, o rombo da Previdência, que tende a se acentuar matematicamente. Por isso que os contribuintes de hoje sustentam os aposentados de hoje. Só que nós temos uma população que vai se envelhecendo, cada vez as mulheres têm menos filhos. Em termos reais, segundo o próprio IBGE, na década de 60, 70, cada mulher tinha por volta de 6, 7 filhos no Brasil e hoje está na casa de 1,6%, diminuindo. Ou seja, teremos muito mais aposentados do que pessoas contribuindo, como inclusive fala aqui nesse tweet. Número de beneficiários do INSS superará o número de contribuintes. Do jeito que está, a Previdência será inviável em 5 anos. Se não mudar, talvez na próxima década não consigamos ter receita para pagar aos aposentados do Brasil. Isso foi uma entrevista dada à revista Veja, o presidente do Tribunal de Contas da União falando sobre a própria Previdência. E olhando no site do Tesouro Transparente, nós vemos que o rombo da Previdência é o principal item das despesas federais, das contas federais. Ele é um dos grandes detratores do rombo, do déficit público. Claro, tem vários. Hoje o déficit nominal brasileiro está acima de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, quase 10% do PIB, um dos maiores do mundo e crescendo muito mais. E, portanto, a gente tem um rombo praticamente geral. Mas as contas da Previdência, como veremos aqui, impactam diretamente. Pois bem, o rombo da Previdência Social em 2023 foi de 428 bilhões de reais, por volta de 4% do PIB. Ao olharmos no mesmo site do Tesouro Transparente, nós vemos que em 2023 as receitas, ou seja, de quem contribui com a Previdência, foi de 589 bilhões de reais e as despesas mais de 900 bilhões. Isso deu um déficit de mais de 300 bilhões de reais no ano de 2023. Olhando no próprio site do Ministério da Previdência, nós vemos que em 2024 o orçamento para pagar a Previdência, quanto o governo precisou para honrar os compromissos, foi de quase 960 bilhões de reais. Ao atualizarmos o orçamento para 2025, isso já subiu para mais de 1 trilhão de reais. Ou seja, os gastos com a Previdência ultrapassaram pela primeira vez 1 trilhão de reais, quase 10% do PIB. Isso os gastos gerais com a Previdência. Mas essa é a despesa, como eu falei, obrigatória com o maior aumento do governo. As despesas obrigatórias hoje representam praticamente 96% do orçamento total de pouco mais de 2,3 trilhões de reais. Ou seja, o governo tem para gastar 2,3 trilhões de reais, 96% desse total está comprometido com os gastos obrigatórios, que dentre eles a Previdência, encargos, salário, que consome quase todo o orçamento. Sobra 4% apenas para investimentos, os chamados gastos discricionários. Isso dá menos de 200 bilhões de reais. Desses menos de 200 bilhões, 50 bilhões é para pagar emendas aos parlamentares, para os políticos levarem para os seus redutos para se reelegerem. Pois bem, dentro desse orçamento de 2025 da Previdência, o gasto cresceu, como acabamos de ver, 9%, superando a marca de 1 trilhão de reais. Apenas os gastos com Previdência subiram quase 8 bilhões de reais no ano passado, o que acabou forçando um novo bloqueio no orçamento do governo lá no ano passado também.
Por quê? Porque como os gastos obrigatórios não param de subir, vai comprimindo os gastos discricionários, os gastos não obrigatórios, esses menos de 200 bi, que 50 bi vai para emendas parlamentares. Então ele tem que cortar desses gastos para conseguir fazer frente, honrar os gastos obrigatórios que não param de crescer. Ele vai ter que cortar gastos sim ou sim, senão depararemos com uma inflação muito maior ao longo dos próximos anos. E mais, em meio a esses dados, o governo aumentou em quase 5%, corrigindo pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, a previdência dos aposentados e pensionistas, o que obriga o governo a gastar muito mais e, portanto, se endividar muito mais. E aí, em meio a tudo isso, ele teve que mudar a regra de correção do salário mínimo, que só no Brasil existia essa bizarrice em que o salário mínimo corrigia pela inflação mais a variação do PIB de 2 anos anteriores. O governo, portanto, consegue intervir na economia, injetar dinheiro na economia para estimular o PIB no curto prazo e precisa subir mais o salário mínimo acima da produtividade. Só que isso envolve gastos maiores para o governo, com aposentados, pensionistas, bolsistas, enfim, todos os programas sociais do próprio governo. Assim, o gasto continua crescendo e o governo precisa ou aumentar impostos, que já estamos sufocados, ou ele precisa cortar gastos, ou então ele recorre em algum momento à impressão de moeda, o que, portanto, é altamente inflacionário. Assim, nós vimos que o INSS divulgou novos valores dos beneficiários e mostrando que o governo não tem uma preocupação séria com esses números que estamos mostrando e que ficarão mais latentes daqui a pouco. Na prática, o resultado indica que o governo federal gastou muito mais para pagar aposentadorias e pensões do que aquilo que conseguiu arrecadar para bancar os benefícios dessa previdência. Vamos olhar então os últimos meses do ano passado, que foram divulgados, os números ainda não saiu, o consolidado de 2024. No mês de setembro de 2024, apenas no mês de setembro, o rombo da Previdência foi de 26,2 bilhões de reais, quase 20% de alta em apenas um ano, já descontados a inflação. Ou seja, se compararmos o gasto de setembro de 2023 com 2024, o rombo cresceu 20%. E isso é muita coisa num único mês, sendo que vinha crescendo em todos os meses, em todos os anos, e por isso o orçamento agora ultrapassou R$1 trilhão, como mostramos. Se olharmos o mês de novembro, o que a gente viu foi que o regime de previdência atingiu um déficit de 21 bilhões de reais. Só para ter uma ideia, a Previdência dos Militares arrecadou 9 bi em 2023 e gastou-se 59 bi para manter pagando os benefícios, segundo o próprio presidente do Tribunal de Contas da União. Ou seja, nós vemos uma disfunção por completa no sistema previdenciário que ele vai quebrar. É um castelo de cartas. Ou então ele vai ter que ir mudando as regras, fazendo com que os benefícios caiam, ou aqueles que estão contribuindo tenham que pagar cada vez mais para sustentar. Ou então teremos que, por fim, chegar no momento, só que eles vão postergando ao máximo, para mudar para o regime de capitalização. E por que postergando ao máximo? Ora, quanto mais controle ele tem sobre aquilo que ele toma de você de maneira forçada, mais ele tem controle sobre grande parte da população. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o rápido e intenso processo de envelhecimento no Brasil vem mostrando claramente que a Previdência precisa de uma reforma urgente. O número de beneficiários do INSS superará o número de contribuintes devido ao envelhecimento acelerado da população, e a população deve dobrar idosa em 30 anos, o que mostra que em 2051 essa curva se inverte e nós teremos mais beneficiários do que contribuintes. Não precisa ser nenhum gênio em matemática para entender que essa bomba simplesmente estoura. O Brasil terá em 2051, pode ser um pouco para cima, um pouco para baixo, 61 milhões de pessoas aposentadas, só que 60 milhões de pessoas que recolhem a Previdência. Isso é uma bomba clara para o sistema simplesmente estourar. Olha essa curva que nós vemos claramente. A linha preta aqui são os aposentados, enquanto a linha azul são os contribuintes.
A hora que essa curva inverte, o sistema simplesmente rui. Mas ele já está morto, ele já está quebrado, com certeza as reformas terão e impactarão aqueles que contribuem. Pois bem, segundo o mesmo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o desempenho ruim da economia brasileira de 2012 até 2018-19 contribuiu para reflexos negativos sobre o mercado de trabalho, sobre a informalidade e a cobertura da Previdência. Olha só as consequências de uma irresponsabilidade e má gestão no governo Lula 2, que começou a desviar tudo em corrupção, queimar o superávit que ele soube aproveitar no Lula 1, das altas commodities, da China comprando tudo, e depois a catástrofe da Dilma. O próprio IPEA falando que essa consequência de deterioração e desaceleração econômica levou, invariavelmente, a uma aceleração da destruição da própria Previdência, porque estimulou a informalidade, menos pessoas contribuindo, e uma atividade econômica desacelerada leva, obviamente, a uma contribuição menor. Então veja como o ciclo econômico que eu falo de 15, 20 anos, a gente paga a conta lá na frente. E nós já estamos chegando no tal lá na frente. O ciclo econômico do PT começou lá em 2002. Você tem uma bonança, você tem uma estabilidade, você tem uma queda, e aí a gente está acelerando nesse processo agora de intensificação da deterioração econômica. Em dezembro de 2022, a Previdência Social registrava 37 milhões de benefícios ativos. De 2022 a 2023, teve um aumento de 14,4% na concessão de novos benefícios. O governo vem concedendo mais benefícios e, portanto, aumentando seus gastos. Mas o chamado Anuário Estatístico da Previdência Social mostra que foram concedidos 804 mil benefícios assistenciais, 16,4% a mais do que em 2022. Mais benefícios, mais concessões, mais gastos, menos diligência e preocupação em quem está estendendo esse benefício. Tanto é que as fraudes são imensas. O próprio governo já assumiu isso. Em dezembro de 2023, eram 39 milhões de benefícios ativos, o que representou um valor líquido de 72 bilhões de reais em gastos. Ao olharmos essa tabela, a gente vê esse número que eu peguei do Tesouro Transparente, 16,4%, o crescimento do número de concessões de benefícios assistenciais, além de crescimento do benefícios de RGPS, Regime Geral de Previdência Social, um crescimento exponencial de um ano para o outro. Sem contar, claramente, os fundos de pensão, os fundos de previdência dos aposentados e pensionistas das empresas estatais, que foi um meio de corrupção e desvio de dinheiro público nos governos petistas, que agora os mesmos que lá estavam, muitos deles, estão de volta nos fundos de pensão, fazendo a mesma prática, indicando amigos políticos para usar o dinheiro dos fundos de pensão a serviço do próprio PT. O que acontece é que naquela corrupção, naquele desvio de bilhões de reais, os participantes do fundo de pensão, eles são obrigados até hoje a contribuir para cobrir os déficits daqueles fundos de pensão. O governo roubou, o governo desviou, má gestão, a somatória disso produziu um rombo, e o que aconteceu? Os aposentados têm um débito no seu contra-cheque mensal para cobrir o rombo. Se eles estão fazendo isso já há alguns anos com os fundos de pensão, você acha que eles terão alguma preocupação em mudar a regra? Porque o rombo está prejudicando amplamente as contas públicas e deixando o sistema simplesmente inoperante. Em breve, o próprio presidente do TCU falou, vamos lembrar que a Espanha passa pelo mesmo problema, a França passa pelo mesmo problema, e sabe o que a Espanha anunciou agora? Uma contribuição solidária. O nome é bonito, né? Você tem que se solidarizar com os outros, com aqueles aposentados. São senhores, são velhinhos. E você paga muito mais porque o governo gasta muito mais e precisa de uma comunicação mais suave, mais doce, colocando como se você tivesse que contribuir, inclusive com o rombo da corrupção dos governos anteriores. Conclusão, em meio a tudo isso, essas contribuições chamadas de extraordinárias ou solidárias, como na Espanha, são usadas em situações eventuais de desequilíbrio dessas contas públicas ou dos fundos de pensão ou do sistema previdenciário como um todo,
que eles cobrem déficits recorrentes, muitas vezes oriundos de corrupção e de má gestão. Ou seja, essa contribuição extraordinária, solidária, é um valor tomado do cidadão para cobrir esses rombos, essa ineficiência e toda essa corrupção que nós vemos que virou endêmica no Brasil. Se olharmos também a divulgação das novas regras do benefício de prestação continuada. O que eu quero dizer com isso? O governo vem dando o benefício, incrementando, como mostramos aqui nos benefícios assistenciais. Chega um momento que não dá mais e eles mudam a regra. Você realmente aposta que eles não mudarão a regra da própria Previdência ao longo do tempo? Porque o rombo está insustentável? E volte, no orçamento de gastos desse ano já ultrapassou R$1 trilhão e o déficit deve ultrapassar 400 bilhões de reais apenas nesse ano agora, no ano de 2025. Pois é, não confie no governo e nesse tipo de ação deles. Inclusive, a gente vê nesse tweet que foi muito bem escrito. Nada poderia representar mais o PT e toda a esquerda brasileira do que foi votado essa semana. Os caras tiraram de deficientes e idosos pobres para entregar para juízes que ganham acima de 100 mil por mês em penduricalhos. Estamos sendo governados pelo Robin Hood, que tira dos pobres para dar aos ricos. É justamente isso. Os poucos juízes do judiciário brasileiro que ganham muito acima dos 44 mil do teto constitucional do STF, chegam a ganhar até 550 mil reais, o que aconteceu com algum juiz de Rondônia que foi descoberto nessa semana, e tantos outros, custam alguns bilhões de reais. Poucos juízes custam alguns bilhões de reais com todos os penduricalhos. E o que eles fizeram? Corta benefício de autista, corta benefícios dos aposentados. Os aposentados que foram assaltados no fundo de pensão têm um débito no contra-cheque para arcar com os rombos, mas os juízes continuam todos com os seus penduricalhos. Quem confia que eles não terão e não assaltarão a sua aposentadoria? Eu não confio, eu nunca confiei. Inclusive, nós vemos aqui como os juízes chegam a ter super salários no Brasil. Fácil, eles mantêm os penduricalhos deles. Os penduricalhos custaram mais de 11 bilhões de reais em 2023, segundo um estudo do próprio Instituto Fiscal Independente do Senado. A limitação de super salários poderia gerar uma economia de 5 bilhões de reais, segundo esse estudo em 2024. Mas a quem interessa? Não ao judiciário, que vota tão bem junto ao lado do governo, não é mesmo? Avaliação pelo governo, a limitação dos super salários poderia gerar uma economia de 5 bi. Achamos fácil isso em algumas matérias sobre esse tema. O projeto contra super salários no serviço público mantém 32 penduricalhos. Ou seja, o que eu quero dizer em meio a tudo isso é que o governo não faz nenhum tipo de esforço para cortar os seus gastos. Ele faz esforço na saga arrecadatória para tomar de você, mudar as regras no meio do jogo para você sustentar todo esse penduricalho que é esse governo historicamente corrupto, historicamente intervencionista, historicamente revolucionário. Você acha mesmo que você vai se aposentar porque alguns dos governos simplesmente falam, fiquem tranquilo? É claro que eles querem que eles gerenciem para você o seu dinheiro, a sua previdência, o seu fundo de amparo ao trabalhador. Quanto mais você acha que está sendo bem cuidado, mais eles têm tudo isso no controle. Lembre-se, o déficit da Previdência já supera 400 bilhões de reais. O orçamento desse ano, como eu mostrei, ultrapassa R$1 trilhão. Se prepare para muitas mudanças na regra do jogo. Não sustente esse sistema carcomido e podre. O sistema de previdência pública, ele é um castelo de cartas. A regra terá que ser mudada muitas vezes, uma vez que o governo não corta o seu gasto. E ele quer que você financie tudo isso. Seguimos.